E aí pessoas, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe Macedo, eu sou o responsável pelos vídeos deste canal e hoje eu vim trazer para vocês não 5, mas 6 dicas de 6 livros que mudaram a minha vida no que diz respeito à oratória. São livros que me ajudaram a falar em público. E esse 6º livro é um bônus, que é um livro muito polêmico, por isso eu não coloquei no título que eram 6, nem coloquei na descrição do vídeo, porque é um livro bem complexo de se indicar, mas eu vou indicar isso pra vocês no final, tá bem? Esses 6 livros que eu trouxe pra vocês, eu separei eles porque foram livros muito importantes na minha trajetória com a fala em público. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma pessoa de difícil contato, de difícil comunicação com outras pessoas, com colegas, com professores, tanto que no ensino médio e no ensino fundamental eu não falava com ninguém. A minha maior comunicação era por SMS, naqueles celulares antigos, ou só com 1 ou 2 amigos que eram amigos íntimos meus, que aí eu conseguia conversar. Fora isso, eu não fazia amizade, eu não tinha muitos amigos, eu não conseguia apresentar trabalho na frente da turma, eu preferia faltar e pegar exame para fazer prova depois. Então eu tinha uma dificuldade muito grande em falar em público. Já na faculdade, eu fui elogiado pela minha fala. Muitos professores e alguns colegas também me parabenizaram pela minha forma como eu apresento o trabalho, pela minha dicção, pela forma que eu me expresso frente aos outros para apresentar uma ideia, um projeto e etc. E o que aconteceu daquele início lá, todo tímido no início da escola para a faculdade? Muitas coisas aconteceram, né, por óbvio, e eu até conto bastante dessas coisas lá no meu Instagram, Debate Direito IG, que eu tenho uma série de vídeos do IGTV que eu falo dicas de livros de oratória e um pouco da minha experiência, segue lá pra você ver. Mas eu tenho certeza absoluta que esses 6 livros que eu separei pra vocês, com certeza mudaram a minha vida de uma forma ou de outra no quesito falar em público. Desses 6 livros, 3 deles são livros técnicos, livros com dicas técnicas, com ensinamentos, com práticas, com exercícios. Inclusive são os 3 do mesmo autor. E 3 livros não têm nada a ver com oratória diretamente, tem mais a ver com desenvolvimento pessoal, mas que foram livros que eles fizeram eu enxergar que eu precisava mudar. Como eu não estava sendo bom, eu sempre quis ser advogado e a arma do advogado é a fala. Então eu não poderia ser como eu era. Então eu precisava mudar e esses livros me fizeram enxergar e me deram coragem e a entender o quão forte, o quão poderoso a oratória é. Começando pelos 3 livros técnicos de oratória, o primeiro é esse aqui. Oratória para advogados e estudantes de direito. Esse livro, ele foi muito bom, esse livro nem é meu, é de uma amiga, da Milena. Esse livro, ele me ajudou a ter uma noção de que existem técnicas para falar em público, existem formas de se portar, formas de se vestir, que existe, por exemplo, técnicas de persuasão, técnicas para chamar atenção, técnicas para as pessoas não dormirem e diversas outras coisas que são necessários, que quando você fala com o microfone você tem que agir de um jeito, quando você fala sem microfone você tem que agir de outro. Várias coisas eu aprendi com esse livro. Oratória para advogados e estudantes de direito, do Reinaldo Polito. Outro livro do Reinaldo Polito também, que me ajudou bastante, foi esse aqui. Oratória para líderes religiosos. Não, eu tenho as minhas crenças, eu acredito em certas coisas, sigo outras, mas não vem ao caso agora a minha religião e também eu nem tenho uma religião praticante, assim, não tenho esse hábito, e também não comprei por causa de religião esse livro especificamente. Eu comprei esse livro porque eu sei que existem muitos religiosos que são extremamente habilidosos em oratória. São pessoas que têm um alto nível de persuasão, que conseguem convencer pessoas a fazer coisas que eu não acho legal. Tem quem ache aí, cada um é livre para achar o que quiser achar, eu não acho legal. Mas sei que a oratória dessa gente é muito boa, então eu queria saber um pouquinho mais das técnicas que líderes religiosos usam. Porque realmente a oratória passou a ser meu maior medo, a minha maior razão da timidez, passou a se transformar na minha paixão. Então, depois do direito, o que eu mais gosto de estudar, o que eu mais tenho amor em estudar é oratória. E o terceiro e último livro técnico de oratória, também do Reinaldo Polito, os outros 2 também são dele, é esse aqui, Como Falar Corretamente e Sem Inibições. Por mais que eu venha me esforçando a cada dia, a cada mês, a cada curso, a cada palestra, ainda sinto algumas dificuldades em falar, em pronunciar algumas palavras, ainda sou um pouco inibido, às vezes eu mexo muito as mãos, eu fico meio nervoso, que são coisas que vêm com o tempo, são coisas que não são da noite pro dia, mas esse livro, por ter um título de Falar Corretamente Sem Inibições, me chamou a atenção e eu acabei comprando, e é um livro que eu recomendo
muito. Então esses são os 3 livros técnicos sobre oratória que eu recomendo a todos vocês. E os outros 3 livros que não são técnicos de oratória e são livros de desenvolvimento pessoal ou autoajuda, como você quiser chamar, e biografias também, são livros que me ajudaram muito a entender que eu precisava mudar, que eu tinha que mudar, o que eu precisava fazer, e um deles, que é o último, mais polêmico, me ensinou que a oratória ela é uma coisa extremamente grandiosa que pode mudar o rumo do mundo, o rumo de uma nação, e vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso. Mas o primeiro livro é Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Ponto de Inflexão é um livro que ele conta um pouco da vida dele, na verdade ele conta toda a vida dele, desde quando ele morava e frequentava periferias do Rio de Janeiro até ele se tornar um bilionário. Ao longo da vida ele foi fazendo diversas escolhas, tomando diversas decisões, e aí ele deu o nome do livro de Ponto de Inflexão, porque é um conceito da matemática que eu acho que tem aqui, que tem um gráfico aqui também. Isso aqui é um ponto de inflexão para matemática, e é o que ele chamou o livro, porque a nossa vida, ela tem momentos que nós temos que tomar decisões. E essas decisões vão fazer com que a nossa vida siga no trajeto que está ou mude completamente o destino. Então ele chama isso de ponto de inflexão, quando a gente está diante de uma decisão que pode mudar tudo ou pode com que tudo siga no mesmo destino, no mesmo ritmo, na mesma direção. E eu mudei a minha vida da água para o vinho, eu mudei 360 quando eu decidi que eu precisava fazer algo para falar em público. Eu precisava mudar a minha atitude frente à timidez, que foi quando eu comecei a lutar contra ela, comecei a buscar falar em público, comecei a agir para mudar a minha realidade. E para isso eu tive a ajuda de várias pessoas e de vários livros, como os 3 que eu já citei, os técnicos, e esse aqui que me fez entender que eu precisava realmente mudar, porque o rumo que eu estava levando não ia me levar aonde eu gostaria de chegar na advocacia. Hoje, depois de tanto estudo, de muito tempo, eu sou uma pessoa que as pessoas me elogiam quando me vêm falando. Aqui no canal eu recebo elogios pelo jeito que eu falo, pelo jeito que eu me expresso. Eu acho que eu devo melhorar muito ainda, mas mesmo assim eu recebo bastante feedback positivo. Isso me deixa bastante feliz, só mostrando que eu estou no caminho certo. E o segundo livro não técnico de oratória é esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Nesse livro, a Brené Brown, não sei falar o nome dela, é esse aqui. Ela, basicamente, isso aqui foi originado de uma palestra que fez muito sucesso, é um dos TED Talks mais vistos. E ela ensina nesse livro, ela mostra nesse livro que as pessoas não são perfeitas. Ninguém é perfeito. Todo mundo está sujeito a erro. Só que só os corajosos de verdade têm a coragem de assumir que são imperfeitos e buscar cada vez mais melhorar a sua imperfeição para ser menos imperfeitos e ser cada vez melhor. Nós nunca vamos atingir a perfeição, nós nunca vamos ser melhor naquilo que fazemos, mas podemos ser cada vez um pouco melhor, assumindo que somos imperfeitos. E esse livro me ajudou a entender que eu não sou perfeito, que eu sou imperfeito e que mesmo assim eu tenho que correr atrás. Eu comecei a falar em público, eu começava a ter muita vergonha, eu travava, eu tinha medo de errar e eu errava e me achava muito ruim, muito lixo, muito bosta, achei que eu não ia poder nunca conseguir falar em público legal. Mas esse livro me fez entender que eu não sou perfeito, ninguém é perfeito e que o importante é assumir que não somos perfeitos, assumir que somos imperfeitos e tentar, errar, tentar de novo, tentar. E hoje eu tô aqui com um canal no YouTube que está dando certo, devagar, mas está dando certo, e vocês não sabem, mas esse é o meu 3º canal no YouTube. Eu já tive outros 2 que fracassaram, eu tive uns 12 blogs que fracassaram, hoje eu tenho debatedireito.com que tá indo bem, e página no Instagram eu tive umas 4 também, nenhuma deu certo, hoje o Debate Direito G tá indo bem, porque a gente vai a cada tentativa e erro aprendendo um pouco mais de como as coisas têm que ser. Ninguém é perfeito, ninguém precisa acertar de primeira, assim como ninguém vai acertar de primeira, e todo mundo que alcança o sucesso, que chega no topo, se você for procurar a história, o Flávio Augusto é um que você pode ver nesse livro. A história é feita de tentativa e erro, até chegar num lugar estável, num lugar legal de sucesso e reconhecimento. Então, esse livro me ajudou muito. E por último, não menos importante, é um livro extremamente polêmico, um livro que já foi cancelado em alguns países, cancelado não no sentido da internet, mas cancelado a sua produção, a sua impressão já foi proibida em alguns países, por ser um livro bastante chocante. Mas é um livro que me ajudou muito a entender que oratória pode mudar o mundo. Seja pro lado bom, seja pro lado negativo, a oratória é mais do que eu sempre achei que oratória era coisa para vendedor, tá? Para quem quer vender alguma coisa precisava ser bom de fala, mas eu entendi com esse livro que oratória é muito mais que isso. E o livro é
o sexto e último, a dica bônus é My Camp, Minha Luta, escrito pelo Hitler. Tá? O Hitler escreveu esse livro quando ele foi preso pós Primeira Guerra Mundial. Tá? Para quem não sabe, o Hitler participou da Primeira Guerra Mundial, não me lembro bem se acho que foi como mensageiro ou algo do tipo. Sofreu alguns problemas lá, ficou internado no hospital, saiu do hospital, já tinha acabado a Primeira Guerra, ele foi preso e tal, e na cadeia ele escreveu esse livro. Tá? Isso é 1920 e alguma coisa. E ele não era ainda aquele genocida, aquela pessoa horrível que viria a ser no futuro, mas já dava indícios. Porém, nesse livro, que é bem grande, ele se gastou escrevendo. Ele escreveu mais de 500 páginas. Você consegue entender com a leitura desse livro a mente e o que ele já vinha pensando. O Hitler hoje a gente sabe que ele é um genocida, um cara que matou milhões e milhões de pessoas, mas ele começou sozinho. Quando ele começou, era só ele e ninguém acreditava nele. E ele começou a conquistar as pessoas com falas, com discursos. Que esses discursos cada vez mais iam plantando sementinhas nas pessoas e fazendo com que elas participassem, partilhassem dos seus ideais. E até pessoas que eram extremamente contrárias a ele trouxe para o time. Então, assim, não é legal o que ele fez, nem um pouco legal, eu não precisava nem falar isso, mas a história dele, narrada nesse livro, que foi muito antes da Segunda Guerra, muito antes de acontecer tudo aquilo, mostra o quão importante é a oratória. Porque a oratória não é só para te vender um produto, não é só para te vender a sua imagem, o seu serviço como prestador de serviço. A oratória, ela pode realmente mudar o mundo, seja pro bem, seja pro mal. Hitler mudou pro mal, mas imagina alguém com o mesmo nível de oratória fazendo pro bem, o quanto poderia ajudar na humanidade, assim como Mahatma Gandhi ajudou, conquistando a independência da Índia através de discursos. E tem uma frase aqui do Hitler que me chocou, que me bateu forte a entender, a cair a ficha do poder da oratória, que o Hitler escreveu assim: sei muito bem que se conquistam adeptos menos pela palavra escrita do que pela palavra falada, e que, neste mundo, as grandes causas devem seu desenvolvimento não aos grandes escritores, mas aos grandes oradores. Então, isso mostra que, e com base nessa frase eu fui pesquisar outros oradores da história, e aí tem muito orador que fez muita diferença no mundo, e foi aí que eu me dediquei muito, e venho me dedicando cada vez mais à oratória, e foram esses os 6 livros que me ajudaram a mudar a minha atitude frente à timidez, a minha atitude frente à fala em público. Isso me ajudou muito. Pode que ajude vocês algum desses livros, eu vou até deixar link desses livros para vocês comprarem eles na Amazon, que vocês comprando pelo link vocês ajudam o canal a crescer. Inclusive, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem alguma coisa para ajudar a impulsionar os vídeos e chegar a mais pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, passa pra frente, compartilha com os amigos, com os professores, com os cachorros. Vamos ajudar a disseminar este tipo de conhecimento. Muito obrigado pela sua audiência, um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e até o próximo vídeo.